Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. O tema é Santíssima Trindade, esse importante e fundamental tema da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Lembra, se você quiser participar conosco, mande um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br ou então ligue para cá no 3871-9620, o código aqui da nossa região é 19, 3871-9620. Você pode participar, comentar conosco e deixar sua pergunta aqui para o Padre Guido. Quero lembrar que ainda nesse bloco a gente vai fazer a nossa ilustração catequética aqui do assunto, que eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores já conhecem essa ilustração catequética que a gente vai fazer sobre a Santíssima Trindade. Daqui a pouquinho, nesse bloco ainda, a gente vai fazer essa pequena ilustração. Não sai daí. Agora, Padre Guido, eu disse que o senhor responderia uma pergunta para a gente no início desse bloco. Sim. A gente queria saber, entender um pouco mais então. No início da igreja primitiva, era unanimidade? Todo mundo aceitava a doutrina da Santíssima Trindade? Olha, Eric, Jesus não deixou assinado nenhum papel. Certo. Ele enviou os seus apóstolos no mundo inteiro. Os apóstolos deram toda a sua vida para transmitir na íntegra a fé e a doutrina recebida por Jesus. Certo. E temos que notar, porque a história fala bem claro, que logo se apresentaram tantas pessoas, até curiosas de conhecer um pouco mais a doutrina. Se formaram as primeiras comunidades cristãs. São Pedro, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, num dia só chegou a batizar 3.000 pessoas. Olha, teve um começo a igreja esplendoroso, até acompanhado por milagres e curas que aconteciam a toda hora. Só que também começavam a soprar os ventos contrários. Isto é, havia pessoas, até pessoas de cultura, que não conseguiam entender bem claro como podia existir um Deus em 3 pessoas. Certo. E já no terceiro século, temos 2 movimentos contrários, que nós chamamos de heresias. Uma fundada por Ário, que não acreditava na divindade de Jesus. É que ficou conhecida depois como a heresia do arianismo, né, Padre Guido? Arianismo, exato. Para ele, Jesus tinha 2 personalidades e 2 naturezas. Quando o concílio depois deixou bem claro a doutrina sobre a identidade de Jesus. Uma personalidade só, a personalidade divina, em 2 naturezas. Para a gente entender, né, Padre Guido? Essas heresias eram correntes que nasciam de dentro mesmo da igreja, mas que distorcia um ensinamento da igreja. Se a igreja era ainda primitiva, estava se formando, crescendo, não havia todos os documentos à disposição como a gente tem hoje. Claro. Né? E de repente, um ou outro aspecto então, da fé católica era distorcido, portanto, a heresia. Sim. E aí, essa verdade que passou a ser distorcida era defendida não somente por uma pessoa, por muitas pessoas, um grupo grande de pessoas. Sim. E o senhor está dizendo, então, essa primeira grande chamada arianismo, que veio de um padre chamado Ário, ele não queria que... Ele não acreditava, na verdade, ou não conseguia se aprofundar no mistério que Jesus também era Deus. Além do arianismo, tem uma outra também, Sim, da mesma época, né, Padre Guido? Exato, que onde não afirmavam que o Espírito Santo também não era Deus. E foi necessário o concílio... Essa outra heresia chamada de pneumatômacos, né, Padre Guido? Exato, é uma palavra um pouco difícil. Um pouco difícil, né? Exato, mas defendiam que o Espírito Santo não era Deus. Foi necessário a voz autoritária do Concílio de Constantinopla para definir também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma destas 3 pessoas é Deus, é um Deus completo. É nesse aspecto, Padre Guido, que a gente recebe, então, os artigos do credo, né? Quando a gente faz aquela oração, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqueles artigos ali que são professados no credo, que são, inclusive, um resumo da nossa fé católica, aí que a gente começou a se formar esses artigos do credo, né? Nesses primeiros concílios, tanto o concílio de Nicéia quanto o de Constantinopla, não é isso, Padre Guido? Foi necessário a voz autoritária da Igreja para definir
a identidade de Deus. Certo. Cada artigo da profissão de fé é verdade de fé. Portanto, quando nós pronunciamos o credo, que você acaba de dizer agora, várias vezes aos domingos, o folheto apresenta um credo um pouquinho mais comprido, né? Certo. Trata-se do credo, do símbolo niceno-constantinopolitano. Isto é uma das primeiras redações da nossa profissão de fé. Certo. E aí está tudo escrito conforme a doutrina sempre pregou e sempre irá pregar. Por isso, nós estamos diante de um grande mistério, em primeiro lugar, que não é para confundir as ideias, mas devemos aceitá-lo assim como é. Aliás, fazendo uma pesquisa nestes dias, encontrei uma página interessante de Santo Agostinho, certo, que ele escreveu tantos livros sobre a divindade de Deus, né? Chegou a dizer, gente, apesar da nossa boa vontade, nunca conseguiremos entender aqui na Terra a grandeza de Deus. Mas fiquem tranquilos, um dia que nós nos encontraremos face a face com Ele no céu, teremos o pleno conhecimento desta grande verdade. Que bonito, né, Padre Guido? É por isso que a gente chama essas grandes verdades também de mistério, né? É um mistério, né, para a gente entender essa grandeza da Santíssima Trindade. Agora, Padre Guido, só então confirmando o que o senhor estava dizendo agora há pouco. Essa oração que a gente está acostumado a rezar sempre nas missas, em outras ocasiões, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc., que é a nossa oração do creio, o senhor estava comentando que de vez em quando, em alguma celebração ou outra, mais solene, vem uma oração um pouco mais esmiuçada, vamos dizer assim. Sim. São os mesmos artigos, né? Não tem coisa mais e nem menos. Os mesmos artigos do creio, só que é um pouco mais esmiuçada, que é essa versão primitiva do creio, niceno-constantinopolitano. E eu me lembro, Padre Guido, que nessa versão desse creio mais esmiuçada, vamos dizer assim, existe uma expressão bonita que diz algo que o Espírito Santo procede do Pai, não foi criado, Sim, não é exato. isso? Como que a gente entende isso? Bom, vamos explicar o que nós podemos dizer, né? Tá. Falamos logo da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós chamamos de Filho. O Filho foi gerado, mas não foi criado. Se nós usássemos a palavra criado, criaríamos até uma distância entre o pai e o filho. Na hora mesmo da existência do pai, houve este reflexo da sua personalidade no filho. E o Espírito Santo é a manifestação do amor do pai com o filho. E, portanto, estamos diante de um mistério que não poderemos nunca compenetrar e sairmos, digamos assim, vitoriosos pelas explicações. Não. Só que, sendo que foi Jesus que explicou esta presença trinitária, entre aspas, o escritor Tertuliano, que é um escritor lá do início da patrística, do início do cristianismo. Né? Ele que pela primeira vez usou a palavra trinitas, em língua latina, para apresentar exatamente a unidade e a trindade de Deus. Estas três pessoas, foi o Jesus que manifestou o diálogo constante com o Pai. Foi Jesus que disse, eu vou para o céu, mas vou enviar o defensor, o Espírito Santo, sim, com os seus 7 dons. Ontem foi o dia de Pentecostes. É verdade. Por isso, estamos diante de um mistério revelado e que nós aceitamos plenamente, porque quem nos comunicou isso foi o mesmo Jesus. Padre Guido, se Jesus se encarnou, e a encarnação do Verbo, então, é o início da vida terrena de Jesus, como Jesus existia antes da encarnação do Verbo? Sempre existiu como Deus, como Filho de Deus. Aquele período que Jesus se encarnou no seio de Maria, ele aceitou a natureza humana, mas nunca perdeu a sua personalidade, que é personalidade divina. Portanto, Jesus, aceitando a natureza humana, viveu como nós, menos o pecado. E tudo que Jesus fez, até o seu imenso sacrifício, foi como homem, porque como Deus não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Muito bem.
Eu disse que a gente ia fazer aqui uma ilustração catequética, né? Que é uma coisa muito simples. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, inclusive, essa ilustração catequética. Pedi ajuda aqui da Cássia, a nossa assessora para assuntos de ilustrações catequéticas. É simples, ó, gente, nós temos 3 velas aqui, ó. Vamos mostrar. Dá para ver aqui, gente, ó? 3 velas, certo? Temos aqui, ó, 3 velas. Essas velas são distintas uma das outras. É óbvio que elas não são as mesmas, são 3. Porém, segura essa aqui para mim. Segura aqui, isso. Junta as 2 chamas agora. São 3 velas que quando a gente junta em uma chama, fica Exato. apenas uma chama. Então, 3 velas distintas, junta bem aqui as 3 velas em apenas uma chama. 3 velas distintas, não são as mesmas. E pelo esforço que nós podemos fazer, Eric, Sim. ninguém de nós vai conseguir entender aonde começa ou termina a chama de uma vela. É impossível saber isso, né? É uma imagem muito usada para mostrar mais ou menos assim como é que existe este grande mistério, porque as velas continuam sendo 3, bem visíveis, separadas, mas uma chama só. Muito bem. Tá aí. É uma pequena ilustração, mas vale a pena essa pequena didática, inclusive para ensinar as crianças Sim. na catequese, né? Aliás, quero mandar um abraço para o padre Arthur Sampaio, que hoje vive lá em Belo Horizonte, na comunidade de idosos dos jesuítas. Quem conhece da região aqui de Campinas, Indaiatuba, Itu, também Santa Bárbara, que foi um importante pároco aqui, ele sempre fazia essa catequese aqui, visual nas suas homilias. Então, quero mandar um abraço para ele. Se alguém aí estiver de Belo Horizonte nos assistindo, mande um abraço lá para ele, para o padre Arthur Sampaio, que hoje vive no lar de idosos dos jesuítas. O senhor já usou essa ilustração nas suas Muitas missas? vezes, inclusive eu lembro, até na minha infância, que os padres usavam também a imagem de uma árvore. Certo. Uma árvore com o tronco, os ramos, as folhas e os frutos, onde, porém, um elemento existe em função do outro, para dizer a unidade deste conjunto de forças que nós chamamos árvore. Mas é muito positivo, muito feliz esta ideia de apresentar aos nossos amigos telespectadores o fenômeno das 3 velas acesas. Não é difícil para a gente acreditar, entender, adorar nosso Senhor, nosso Deus na Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, mas como o senhor disse, a gente está dizendo desde o início do programa, entender os pormenores desse mistério não é fácil. Inclusive tem uma passagem famosa de Santo Agostinho também, daquela ilustração da praia. Conta para a gente, Padre Guido. Sim, é um episódio clássico na vida deste grande santo que escreveu vários livros a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Uma tarde, ele saiu do convento, fato histórico, minha gente, convento que estava na beira do mar, e para pensar outras coisas, se distrair um pouquinho, um pouco de relax, fez uma caminhada na praia, quando de repente ele viu uma criancinha de 6, 7 anos, com um pequeno balde nas mãos. Esta criança enchia o balde de água e corria na praia onde havia feito um buraco e despejava a água no buraco. E uma vez, 2, 3, com toda a força de uma criancinha. Quando foi a 5ª ou 6ª vez, o santo, quando viu que a criança corria de novo na água lá para encher o balde, disse: escuta, mas o que é que você quer fazer? O menino respondeu para Santo Agostinho: eu quero despejar toda a água do mar neste buraco que eu acabo de fazer. Para aí, disse o santo. Olha quanto é grande o mar. Está vendo o navio lá no fundo? Parece até brinquedos. O navio é grande, o mar é imenso, você não enxerga, e nem eu, o outro lado do mar. Você, querido, disse o santo, nunca vai conseguir despejar toda a água do mar dentro deste teu buraco. E aquele menino, que na verdade não era um menino, mas era um anjo, olhou na cara de Santo Agostinho e lhe disse: e nem você, querido padre, vai poder colocar toda a grandiosidade de Deus dentro da sua cuca.
e desapareceu. Talvez esse episódio ajudou ele a chegar àquela máxima que só mesmo quando a gente encontrar face a face com Deus que a gente vai entrar de maneira profunda nesse mistério, né, padre? Exato. Agora, é bom deixar claro uma coisa. Com profunda humildade, Santo Agostinho chegou a esta conclusão. Hoje nós, porém, lamentamos as filosofias cristãs não coerentes com a doutrina da revelação e que procuram modificar ou até manipular este grande mistério. Certo. Não podemos absolutamente aceitar. Estamos até, desculpe a expressão, com pena desses nossos irmãos que gostaríamos de ajudar a encontrar-se com a palavra revelada e que não pode absolutamente ser modificada. É verdade. Agora, Padre Guido, ontem a igreja celebrou a festa de Pentecostes, domingo que vem é a festa da Santíssima Trindade. Desde quando foi instituída a festa da Santíssima Trindade? Sempre foi assim, Padre Guido? Não. Tivemos algumas manifestações nos primeiros séculos, mas quem autorizou a fazer uma grande festa foi o Papa João 22. João 22. 22, sim. No ano 1400. 1400, no século 15. 14, 15? 15, isso. Sim. Ele que instituiu esta grande solenidade a ser celebrada na igreja do mundo inteiro. Entendi. Bom, então, houve um determinado momento da história que isso foi oficializado, né? Sim. E logo depois, nós vamos falar disso na semana que vem, mas logo depois da Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade, na quinta-feira após a Santíssima Trindade, vem que festa, Padre Guido? A festa do Corpus Christi, o dia no qual é permitido levar solenemente em procissão Jesus na hóstia santa pelas ruas de todas as cidades do mundo. Muito bem. A Vilma Borges Reis pede a sua bênção, Padre Guido, nos parabeniza pelo programa, diz que estará rezando pelo senhor, inclusive pela sua cirurgia, e lhe manda um grande abraço. Uma outra pergunta interessante também aqui do nosso amigo Igor, que sempre nos escreve, ele queria saber o seguinte: se a Santíssima Trindade, né, que é um Deus uno e trino, é correto afirmar que Maria foi ao mesmo tempo mãe de Deus e mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade? Olha que bela pergunta, né? Temos que chegar, prezados amigos, ao Concílio de Éfeso, no ano 341, quando Nossa Senhora foi proclamada com o título de Theotokos, em língua grega, que significa em português Mãe de Deus. Mas atenção, não que Nossa Senhora gerou a Deus, é impossível isso. Nossa Senhora gerou na natureza humana a Jesus, mas Jesus é Deus. Portanto, Maria adquiriu o título de Mãe de Deus. E naquela oportunidade, a Igreja formulou a belíssima oração da Ave Maria. Inclusive, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que recentemente nós fizemos um programa aqui, Eclésia, dedicado a esse tema, né, aos dogmas marianos. Você pode encontrar no nosso portal, no www.rs21.com.br. Procura lá programas, programa Eclésia, se encontra esse e muitos outros programas. E outros assuntos que estão aqui, inclusive, em minhas mãos, outros telespectadores que têm outras dúvidas sobre Nossa Senhora, que todo programa chega. Acompanhe nossos programas que já foram gravados e estão disponíveis lá no nosso site. Tenho certeza que as suas dúvidas serão sanadas com esses programas, tá certo? O senhor já explicou agora há pouco, mas o Silair Basílio, ele lembra aqui que a Dona Custódia, eu não sei se o senhor conhece a Dona Custódia, ou ele se refere aqui a Dona Custódia, ela quer entender um pouco mais. Queria que o senhor repetisse para a gente aquela informação. Por que alguns católicos, quando passam para a religião protestante, é realizado outro batismo lá? Ao contrário, a gente falou dos que vêm para a igreja católica e outros que vão para lá. Dá uma palavrinha para a gente nisso, Padre Guido. O nome é Custódia, Dona né? Custódia. Dona Custódia, obrigado pela sua mensagem. Lamentamos que isso aconteça. Lamentamos porque a doutrina pregada pelos nossos irmãos protestantes a respeito dos sacramentos não é como a nossa. É bom, em primeiro lugar, dizer que dos 7 sacramentos, cortaram 6. Deixaram somente o batismo. Mas eles batizam de novo, não respeitando o marco
da presença de Deus na vida da pessoa que o recebe. Dona Custódia, nós padres, mais de uma vez recebemos cartas dos nossos fiéis que dizem uma coisa assim: Padre, por motivos diferentes ou pessoais, não me considero mais como católico, peço para o Senhor a gentileza de riscar o meu nome do registro dos batizados. Como se o padre, usando uma borracha ou deletando no computador, acabasse com o sacramento do batismo. Veja a ignorância onde é que chega. Pois é. A gente recebe o batismo uma só vez na vida. Os batismos administrados por estas outras igrejas, e lamento dizer, abramos os olhos, minha gente, são todas as igrejas protestantes. Todas. É inválido. E reforça aquilo que a gente disse agora há pouco. Se uma igreja protestante tradicional, na qual tem bom relacionamento com a fé católica, dei alguns exemplos aqui, os metodistas, os anglicanos, etc., que batizaram em nome da Santíssima Trindade, quando esse fiel vem para a igreja católica, sim, esse batismo é aceito, não tem outro batizado, porque o padre acabou de dizer, apenas um batismo. Sim. Agora, isso não se trata, por exemplo, de seitas protestantes, e são muitas, infelizmente, que não aceitam a fé na Santíssima Trindade. Aí não tem como, precisa batizar quando vier para a igreja católica, porque o batismo não existiu, simplesmente. Perfeito. Quando se trata de seitas, como você está assinando, todas as manifestações religiosas ou até pseudo-sacramentais são nulas, porque as seitas ofendem diretamente os grandes mistérios da nossa fé, entre os quais o mistério da Santíssima Trindade. Muito bem. Por exemplo, pois não, olhamos os nossos irmãos, por exemplo, testemunho de Jeová. O que é que está acontecendo com eles? Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos respeitar o ponto de vista de cada um, vamos procurar ajudá-los. Porém, uma coisa é não acreditar, outra é manipular a Bíblia. Isto é, na Bíblia deles, todas as vezes que se encontra a palavra Espírito Santo, está escrito com a letra minúscula. Isso não pode acontecer, porque não se pode manipular a palavra de Deus. Muito bem, Padre Guido, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente volta já já.